Bom dia, meus queridos amigos e irmãos, boa tarde ou até mesmo boa noite. Depende da hora e o lugar em que você for ver e assistir esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Primeiramente, irmãos, último dia do ano, né, de 2024, dia 31 de dezembro. Aqui na Flórida são exatamente 10h05. E nós estamos fazendo esse vídeo para vocês, último vídeo do ano, para fazer um balanço sobre o que aconteceu nesse ano, né? Com essa paisagem maravilhosa ao fundo. Eu não podia deixar de fazer esse último vídeo do ano, porque foi um ano histórico para nós, principalmente aqui da CCUS, aqui nos Estados Unidos, e também na congregação cristã. Nós nunca tivemos, irmãos, tanta mudança na congregação cristã. É verdade que também tivemos algumas, estamos tendo algumas também resistência, mas, irmãos, está havendo uma conscientização, ao menos que for da minoria do ministério, em torno do esquadrinhar, do ler, de nos voltarmos mais às escrituras, principalmente nas pregações. Bom, irmãos, nesse ano aqui, o ano foi muito bom, muito proveitoso, conseguimos os nossos objetivos do canal. Agradeço a todos, nós já temos quase 23 mil já, 22.800, a última vez que eu vi, inscrito no canal. Eu nunca imaginei, irmãos, eu nunca imaginei que eu ia ter um canal no YouTube. Eu não sou dessas pessoas de internet, não gosto muito, só mexia no Facebook. E creio que foi um caminho de Deus. Esse ano nós tivemos também a mudança completa na CCUS, né? Os 5 irmãos mais velhos do conselho sendo destituídos. Inclusive o irmão que me destituiu no meu ministério também foi destituído. Então, de uma certa forma, irmãos, eu me senti justiçado pela justiça divina. Entre outras coisas, me preocupa algumas coisas que estão acontecendo, especialmente nesses últimos dias. Alguns canais pró-CCB, irmãos, não tem nada contra você ser pró ou contra CCB, você fazer a crítica, desde que a crítica ela seja honesta, ela não seja recortada, ela não seja narrativas. Isso a gente combateu, mas, irmãos, a crítica ela é boa, a crítica construtiva, a crítica honesta, ela é uma aliada da Irmandade. Por quê? Porque, irmãos, o senso crítico é o que nos faz pensar. O senso crítico é o que nos diferencia dos animais. É a capacidade de olhar e analisar as situações e tirar as suas conclusões. Nós não podemos ficar escravizados a homens, irmãos, ou ficar escravizados a irmãos do ministério só porque eles detêm o título de irmãos do ministério. Então, irmãos, uma nova era começa. Não é a era da internet, não é a era, não. A era de que, irmãos, a ditadura da CCB, a palavra, irmãos, antropocêntrica, que coloca o homem no centro da pregação. E o homem não pode ser o centro da pregação, irmãos. O centro da pregação tem que ser Cristo. Toda a palavra de Deus, toda a Bíblia é pronta para Cristo. Cristo já deu esses exemplos. Desde a sua primeira pregação na sinagoga, a qual ele citou o profeta Isaías, em todas as escrituras ele falou, né? Esquadrinhar as escrituras, pois ela testifica de mim. E ele falou num tempo, irmãos, que nós não tínhamos o Novo Testamento. Os apóstolos e discípulos pregaram usando a Torá, irmãos, o Antigo Testamento. E hoje nós temos mais do que os apóstolos, mais do que os discípulos, porque eles deixaram de herança para nós o relato do Senhor Jesus e as cartas de Paulo, que servem principalmente para doutrinar a igreja. Nós estamos bem municiados no Evangelho. E o que nos impede de anunciar esse Evangelho? Então, irmãos, eu vejo que tem muita coisa. A congregação cristã precisa de muito, irmãos, de muito evolução na parte da palavra, na parte de conhecimento das escrituras, na parte interpretativa. Eu vejo que está saindo muito canais pró-CCB aí, irmãos, que estão atrapalhando, principalmente o meu trabalho aqui na internet, tá? Porque existe uma parte que quer destruir, que é os que saíram magoados, e agora existe a parte daquele que acha que está tudo perfeito. Irmão, não está tudo perfeito. E esses canais pró-CCB, eles só têm 2 objetivos. Eles realmente são fanáticos, religiosos,
ou eles têm alguma outra, irmãos, algum outro, não sei, algum outro favor em cima, né, maçons? Não é verdade? Quer controlar o povo. Mas o evangelho não é controlar. Essa mensagem eu faço diretamente para o Braz, especialmente para o irmão Salvador. Irmão Salvador Bueno, a mensagem de Cristo não é controlar, é educar espiritualmente. A graça de Cristo nos veio para amplificar o entendimento das coisas de Deus para nós. Por isso que Cristo veio. Ele veio trazer uma evolução na mente humana para que nós alcancemos o conhecimento da graça. E Ele nos deixou o Espírito Santo. E Ele vai nos guiando. Ele é a sabedoria. E a sabedoria estava com Deus. Lá começa o Evangelho de João falando sobre isso. E eu estou vendo principalmente o irmão Salvador. Eu vou deixar essa mensagem para o irmão. Tá? O irmão fez um pronunciamento. Eu não vi tudo, vi alguns relatos. Eu estou de férias. Estou procurando sair fora do YouTube. Mas, irmãos, eu não podia deixar de comentar sobre isso. Sobre os meninos lá do Jump, né? Jump, Pedrinho. Irmãos, eles são jovens. Se eu não me engano, nem batizados são. Eles têm que serem melhores instruídos. Os jovens têm que ser melhor instruídos. Vocês estão pregando o evangelho ao contrário. O evangelho na congregação se prega que depois que batizou, aí a pessoa tem que vigiar dobrado, que ela não pode pecar. Irmãos, nós vamos pecar todos os dias da nossa vida. É o contrário. Quando nós batizamos, aí nós temos o intercessor. Que quando nós pecarmos, irmãos, nós vamos pedir a Deus perdão em nome dele. E ele vai cobrir os nossos pecados como a neve. O evangelho que se prega na congregação está ao contrário, irmãos. Eu cresci ouvindo isso. Ah, quantos anos você tem? 12? Ah, agora você já não está mais sob o testemunho do Pai. Não, irmão. Quando o jovem ele já entende o que é Jesus, ele entende o básico do evangelho. Na verdade, o batismo é uma proteção sobre ele. Porque tudo que nós pedirmos ao Pai em nome de Cristo, Ele nos concederá. Concederá o quê? Perdão, visão espiritual. Não é coisa terrena. Não é eu quero uma casa, não é eu quero um carro. O Senhor pode te conceder isso? Pode, mas isso é secundário. A nossa vida aqui, irmãos, é passageira. Tudo aqui é vaidade, como Salomão disse. Tudo aqui é transitório. Mas o que não é transitório, a graça de Deus, essa sim é importante para Cristo. Por isso que ele falou para Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus viriam e me tirariam daqui. O meu reino não é desse mundo, o meu reino é lá de cima. Tudo aqui é transitório, irmãos. Tudo aqui é passageiro. Como uma vista que nós estamos vendo aqui. Hoje estamos vivos, amanhã não estamos. Quantos estiveram no lugar que eu estou aqui, nesse lugar já não estão mais. Então aqui tudo é transitório. O que nós temos que fazer, irmãos? Educar a irmandade espiritualmente. Não ir na igreja e ficar com a pregação antropocêntrica. Deus vai te dar, Deus vai fazer, colocando você como centro do culto. Isso, irmãos, mais uma vez eu vou repetir aqui. Isso é satanismo, irmão. Eu estudei satanismo, eu sei o que eu estou falando. A pregação tem que apontar para Cristo, tá? Tem que apontar para que você tem que enxergar Cristo em qualquer parte da Bíblia que você está lendo. No Velho, aponta para a chegada dele. No Novo, aponta para a volta dele. E a morada que ele preparou para nós no céu. Agora, irmãos, se nós ficarmos indo na igreja só para receber profetada, só para inflar o nosso ego, querer ouvir que Deus vai falar conosco, o que isso tem para nós, irmãos, de proveito futuro, se nós estamos nessa terra aqui sendo educados para morar com o rei um dia? O evangelho é muito simples, irmãos, é uma educação para nós morarmos no céu. E aquele que não for educado não vai morar no céu. Então eu vejo com preocupação, vi com preocupação a fala do irmão Salvador, né? Outra vez responsabilizo a igreja, não por este caso isolado, mas pela má educação espiritual dos jovens. Por isso que eles estão saindo, por isso que eles estão estudando as escrituras. E vocês deviam estar felizes dos jovens estar buscando estudar as escrituras. Mas aí, eles viram uma ameaça para vocês, que não sabem nada de Bíblia. E não procuram aprender. Então eu estou vendo canais, irmãos, que eu já estou vendo que em 2025 vai ser os canais que eu vou estar em atrito. São canais que defendem cegamente a congregação. Vocês são piores que os críticos destrutivos. Por quê? Porque vocês estão lutando contra. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu voltei para a congregação porque foi um movimento de Deus.
Se eu voltei para a congregação, porque foi o movimento de Deus, e vocês estão lutando contra esse movimento, eu não queria estar na congregação, eu não queria estar fazendo vídeo para defender a congregação, não queria. Agora, se vocês estão querendo defender o que Deus já está dizendo que não é certo, está mostrando para alguns que não é certo, está abrindo os olhos de um, vocês estão lutando contra a obra de Deus. Nós sabemos que está errado. Agora, se você tem você almeja ministério, almeja cargo, né? Almeja subir de posição, você não é um cristão, você é um religioso. E o religioso, ele não vai entrar no reino do céu, irmão. Não é eu que falo, é Jesus Cristo que fala. Que vão se chegar os religiosos para ele e vão falar, mas Senhor, lá eu pregava em teu nome, eu falava, aparta de mim que não vos conheço. Enquanto as prostitutas e os publicanos, que eram a ralé daquela época, pela sua humildade foram aceitas por Cristo. Então, irmãos, eu deixo essa mensagem para todos vocês, para os canais que defendem cegamente a congregação como uma igreja perfeita. Não é perfeita, irmão. Não existe igreja perfeita. Ah, mas tá desse jeito, 100 anos tá assim, cresceu. A igreja católica também, irmãos. 2000 anos, né? Eles falam que tem 2000 anos. E é muito maior que qualquer igreja evangélica. E continua do mesmo jeito, e continua crescendo. Ou diminui, mas tem muito membro ainda. Então não é porque tem bastante membro, não é porque está crescendo que está correto. Muito ao contrário, irmãos. E muito ao contrário. Quando nós pregarmos o evangelho falso, as nossas igrejas vão encher. Porque as pessoas querem ouvir, porque elas têm comichão no ouvido. Elas querem que o pregador fale o que elas querem ouvir. Enquanto o evangelho, irmãos, ele é conflitivo. Ele conflita a nossa natureza humana. Ele conflita, irmãos, a semente adâmica que está dentro de nós. E se o evangelho não for conflitivo, ele não é de Cristo. Porque Cristo falou, eu vim para dividir, não vim para trazer união. Eu vim para dividir famílias, porque o evangelho é conflitivo. Ele conflita com nós mesmos. Então, nesse último vídeo do ano, com essa paisagem maravilhosa aqui atrás das minhas costas, eu estou tirando meia hora das minhas férias, que a minha família está lá embaixo, ó. Estou vendo eles daqui, ó. Tá vendo um guarda-chuva lá, ó, um guarda-sol lá? É o nosso. Minha família está na reta. Eu estou aqui para fazer esse último vídeo para vocês, implorando para vocês, busquem quem tem conhecimento, e na congregação tem muito irmão com conhecimento. Ministério, deixa a arrogância de lado. Vocês estão passando vergonha, vocês vão perder os membros, vocês vão começar a perder os homens sinceros, os homens que estão conhecendo o evangelho. E isso é assustador. Eu estou aqui há quase 2 anos, quase um ano e 8 meses, com esse canal, batendo na mesma tecla. Não é para querer mostrar que eu sei mais do que vocês, não é para ser petulante ou arrogante. Com extrema preocupação, porque essa igreja é a igreja quando eu nasci, o meu bisavô já fazia parte dela. Então eu tenho um amor grande por ela, eu tenho um carinho por ela. Eu não gostaria que ela chegasse nesse nível que ela está chegando. Então, irmão, não é os jovens que estão errados de estar lá. Porque Jesus, irmãos, ele esteve em lugares, e quando foi questionado de sentar com publicano, sentar com prostitutas, ele falou, eu vim para os enfermos. Um homem de Deus, irmãos, bem estruturado no evangelho, ele prega dentro do inferno e o inferno não contamina ele. Mas bem estruturado. Coisas que eu, olhando com esses olhos da carne, vejo que esses moços não foram. Por quê? Porque ele tem pais religiosos. Irmão, nós não somos donos das ovelhas, nós estamos apacentando elas até Cristo voltar. A única coisa que nós temos que guiá-las é levar elas a pastos verdes e as águas. É o alimento, e o alimento é a palavra que o Senhor já preparou, que já está nas Escrituras. A palavra já está revelada nas Escrituras. Nós só temos que ler e atualizá-la. E sim, quando o Espírito Santo der também, irmãos, contar as obras, as maravilhas, as profecias, profetizar. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. O apóstolo Paulo até isso deixou para nós, irmãos, explicado como se prega numa igreja. Mas eu vejo resistência. Eu vejo resistência por orgulho. Eu vejo resistência porque tem gente que não quer descer do pedestal. Meu irmão, se você não quer descer do pedestal e Deus tem um plano com a igreja, Ele te tira do pedestal. Pode ficar tranquilo. Olha o que aconteceu com o irmão que tirou a minha liberdade. Que tirou a minha liberdade? Não. Que eu tenho liberdade na igreja.
que tirou meu ministério. Olha o que aconteceu com ele. Eu não estendi a minha mão para ele, mas ele caiu aqui, ó. E eu avisei ele que ia acontecer isso. Nós não podemos mexer com homens de Deus, irmãos, porque o Senhor toma vingança, não nós. Então, irmãos, vamos todos sentar, somos todos irmãos, vamos descer os pedestais, vamos descer os cargos, vamos descer do eu. Irmãos, o ministério não é o cabeça da igreja, o cabeça da igreja é Cristo. O ministério é parte do corpo. O ministério tem que se aproximar da irmandade. A irmandade tem que ser ouvida. No mínimo que vocês podiam fazer era uma caixinha de sugestão na porta das igrejas. Empresas milionárias fazem isso. Pagam às vezes para você dar uma sugestão. E vocês estão tendo de graça. Nós estamos aqui na internet. Na hora que eu precisei ajudar vocês lá no caso dos Estados Unidos, aí era elogio, aí era ligação. E agora? Agora eu não presto mais porque eu estou falando coisa que vocês precisam ouvir. Amigo, irmão, não é aquele que fica te bajulando, não. Amigo, irmãos, é aquele que fala aquilo que você não quer ouvir, que te confronta. Mas que lá na frente você vai que é aquilo que você precisa ouvir. Então nós temos que ter maturidade espiritual, maturidade na vida. Pois, irmãos, que muitos irmãos que eu conheço do ministério não tem o preparo. Nem na vida, irmão, secular e tampouco na vida espiritual. Não foram testados pelo Espírito Santo. Não passaram por situações que o fizeram crescer espiritualmente. Não estudaram as Escrituras, não se debruçaram sobre as Escrituras, não se debruçaram em aprender. E aí querem ficar de profetada, fica de lata vazia. Quanto mais barulho faz a lata, mais vazia ela está, irmãos. Então eu deixo nesse último vídeo, não é um vídeo confrontativo, é um vídeo de alerta, é um vídeo para despertar, é um vídeo para, irmão, essa igreja tem tudo para ser uma igreja bem estruturada, ela tem uma boa liturgia, ela tem uma boa ordem de culto. Mas não podemos viver disso, irmãos. Nós temos que viver de uma palavra bem estruturada nas Escrituras. E também, irmãos, a profecia também. Desde que esteja dentro das Escrituras. Então eu vou fechar esse ano, irmãos, deixando esse último alerta de 2024. Porque realmente, irmãos, eu estou cansado de ficar falando para as paredes. Estou cansado. Eu acho que o mínimo que vocês têm que fazer é ouvir as vozes que estão clamando. Porque a palavra de Deus manda, escutai a todos, retém o que é bom. Então o mínimo que você devia fazer é escutar as vozes que estão clamando. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, vocês vão se surpreender. Vocês não são a boca de Deus na terra não, ministério. Tem muito irmão que está muito mais guiado do que vocês. Então, irmãos, eu vou fazer esse vídeo, irmão Salvador. O irmão, eu não sei se o irmão está sendo mal assessorado. Eu não sei o que está acontecendo, mas o caminho que o irmão está tomando não é um bom caminho. Fechar a igreja. É maçonaria ou é a igreja? Para fechar. Cristo mandou nós anunciar a palavra, irmão. Anunciar e espalhar. Não esconder a igreja. Por quê? Por que você está querendo fechar os cultos? Agora, se vocês estão criando uma plataforma de vocês para colocar os cultos lá, aí eu dou um joia para vocês. Agora, se vocês estão querendo fechar as portas, irmão, vocês estão contra o que Cristo mandou. Nós somos luz. E a palavra é bem clara, não se põe uma candeia debaixo da mesa. A candeia tem que ficar em cima, ela tem que iluminar, irmãos. Então eu gostaria muito de ter uma conversa com o irmão. Já que o irmão agora é o presidente da instituição, junto com os outros 5 presidenciáveis, eu gostaria muito de entender, irmãos, qual o cristianismo que vocês estão aplicando na igreja atual. Porque do que eu estou enxergando, está totalmente contra as Escrituras. E para vocês serem uma igreja considerada cristã, vocês têm que estar dentro da Escritura. Isso é, irmãos, básico. Senão, vocês podem ser qualquer outra igreja. Pode ser uma igreja de qualquer outra religião. Ou pode ser uma igreja maçônica. Apesar que os maçons falam que eles não são religião, né? Que eles são uma filosofia de vida. Mas na verdade, depois de você atingiu depois de você passar do grau 30, coisa que 99% de vocês nunca vai atingir, vocês só vão ser vassalo do alto de cima, vocês vão ver que tem sim religiosidade. Mas daí vocês vão estar muito envolvidos e não vai conseguir sair. Mas isso é outra história. O ano de 2025 a gente vai falar um pouquinho sobre as religiões ocultas, sobre o satanismo e sobre a maçonaria também. Agora vamos ficar na congregação. Tá? Vamos ficar na congregação. E recado para os maçons. A congregação tem um ensinamento, maçons. Se você for maçom, você não tem liberdade na igreja. Nem para testemunhar, nem para pedir hino, nem para ser músico, nem para ser do ministério. É proibido um irmão maçom
ter ministério na congregação. Isso é tópico de ensinamento, é doutrina da congregação. Então, se vocês, maçons, se consideram tão corretos, vocês entreguem os vossos ministérios. Ou se não, CCB, vocês são igual aos fariseus. Vocês estão atando fardo pesado, fazendo doutrina para o povo que vocês não estão cumprindo. Vai para vocês resolver o quebra-cabeça. Se a maçonaria ela fosse uma coisa tão boa, ela não precisava ficar se escondendo. A pessoa não precisava ficar escondendo dos outros irmãos que eles são maçom. Na minha Bíblia está escrito que o mentiroso não vai herdar o reino do céu. Se eu perguntar para o irmão da congregação se ele é maçom e ele for, ele vai mentir para mim, ele vai falar que ele não é. E na minha Bíblia está escrito que o mentiroso não herdará o reino dos céus. Checkmate. Qual é a desculpa? Agora, você pode criar narrativas igual os críticos ilustrativos fizeram. Eles estão melhorando e vocês estão piorando. Ah? A congregação tem satanista, tá cheio de maçom no ministério. Eu posso provar o que eu estou falando. Eu posso provar o que eu estou falando. E eu não tenho nada a ver com isso. Se vocês quiserem, já falei. Agora, se vocês querem serem uma igreja maçônica, retirem o nome de Cristo de cima das cabeças dos pregadores. Retire o nome de Cristo da igreja. É só isso, irmão. Eu não estou lutando pela instituição, não. Eu estou lutando pelo nome de Cristo. E Cristo também não precisa que lute pelo nome dele, não. Eu estou lutando porque eu quero fazer, porque eu gosto de fazer. Então, meus queridos, 2025 vai ser mais, como eu falei em 2024. Primeiro eu ia bater de frente com o calvinismo. Bati. Fui sucessivo na minha missão. E depois eu ia resolver com a congregação que tinha que ser resolvido. Então, 2025, irmãos, com toda a educação, né? Não vou parar de congregar, tá bom? Não vou parar, não. Eu vim aqui na Flórida, mas no meio do caminho já congreguei no Alabama. Não vou parar de congregar, não. Vou continuar congregando. E vou fazer as críticas que eu acho que necessárias. E todas elas baseadas pela Escritura. Se você pega no teu sapato, depende de você. Se você quer seguir a Escritura e Jesus Cristo, ou se você quer seguir uma sociedade secreta ou uma igreja que não faz parte de Cristo. Aí você decide. O que nós estamos falando aqui é enquadrar a igreja dentro do Evangelho de Jesus Cristo. Tá bom? Então, para todos vocês que vão ver e ouvir esse vídeo, um vídeo curto, deixa eu aproveitar esse marzão aqui, essa piscina que está atrás de mim, a minha família. Foi um ano muito duro, muito difícil espiritualmente. Perdi a minha saúde por causa de passar nervoso com muita coisa. Entre dessas coisas também, com as coisas erradas que eu estou vendo dentro da instituição, porque me atinge. Se não te atinge, irmãos, se defender o Evangelho não te atinge, é porque você não conheceu o Evangelho. Mas acabando o ano nesta paz, nessa tranquilidade, essa paz de Jesus Cristo, que eu deixo para todos vocês. Um feliz ano novo para todos, para os irmãos da congregação, para os meus irmãos maçom. Nada contra ninguém, irmãos, só estamos esclarecendo as coisas. É só ideias, são ideais. É só conjecturas, nós estamos conversando aqui. Eu sou amigo de vocês, vocês são meus amigos. Eu amo a todos, irmãos. Eu amo a todo ser humano. Eu não amo o pecado, eu refuto o pecado, mas o pecador nós temos que abraçar. Eu também sou um pecador, mas um pecador justificado diariamente por Jesus Cristo. Então eu deixo para vocês esse vídeo com feliz 2025. Que 2025 seja um ano melhor para todos nós. E que venham mais coisas boas, mais quadros no canal, crescimento do canal, edição de vídeo, mais irmãos para fazer os quadros aqui. Nós estamos fazendo um projeto legal, vamos ver se a gente consegue pôr em prática. Gostaria de trabalhar junto com a congregação, né? Mas tem coisas que não são eu que decido. Eu não vou me meter naquilo que eu não for convidado. Assim como o Espírito Santo, ele só entra se for convidado. Assim temos que ser nós também. Só vamos fazer alguma coisa, entrar, só vamos palpitar dentro da instituição se formos convidados. Caso contrário, eu tenho aqui o meu canal e toda a liberdade de expressão para falar aqui com vocês. A todos vocês que vão ouvir esse vídeo, feliz 2025 e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradecendo os quase 23 mil inscritos, Deus abençoe, nunca esperava, e que venha crescer cada vez e cada vez mais. Compartilhe os vídeos, sabatina o canal, irmão, nessa primeira semana que não vai dar para mim fazer vídeo. Tem muita coisa boa, tem muito conteúdo bom. Se quiser saber sobre calvinismo, entra lá, eu tenho certeza que você não vai se arrepender.
A todos vocês, um feliz 2025 e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Termino com essa paisagem maravilhosa. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.